Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como eu decorei o meu caderno para o primeiro semestre da Faculdade de Nutrição. Esse daqui é um caderno de disco. Eu falei um pouquinho mais sobre ele lá no vídeo do meu material da Faculdade de Nutrição para o primeiro semestre. Vou deixar aqui nos cards para quem quiser conferir após finalizar esse vídeo aqui. Então, no vídeo de hoje eu mostrei como eu decorei a capa do meu caderno, a capa interior no caso, né? Nutrição, bonitinho, fiz um desenhozinho e como eu fiz as letras também das divisórias das matérias. Nesse primeiro semestre eu vou ter 7 matérias, então eu dividi esse caderno todo para essas 7 matérias e fiz suas respectivas capas com aquelas letras bonitinhas, tipo lettering mesmo, só que eu não sei fazer lettering, então eu compartilhei uma dica bem legal que dá para você fazer aí na sua casa de um modo muito fácil, muito prático, e você sem ter habilidade nenhuma pro lettering vai conseguir colocar um lettering no seu caderno, ou para fazer título, ou para fazer as divisórias, ou para fazer algum tipo de capa, do que vocês preferirem, tá? Então esse vídeo tá muito legal, espero que sirva de dica e de inspiração para vocês, e eu vou parar de falar agora e vou dar sequência a esse vídeo logo após a vinheta. Comecei abrindo a minha grade de nutrição do noturno da minha faculdade, que é a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E para o primeiro período, como eu já havia dito para vocês, eu terei 7 matérias. Então eu comecei abrindo o meu caderno, colocando as informações e os dados pessoais naquela primeira folhinha que já veio nesse meu caderno de disco. Ele é da papelaria Uau, vou deixar o arroba aí para quem tiver interesse em adquirir. Eu comprei pela Shopee, mas eles também possuem um site oficial que também entrega para todo o Brasil. Depois de eu ter completado os meus dados pessoais ali, eu comecei a pegar as folhas. Esse meu caderno de disco, ele veio com 100 folhas, sendo que 80 eram folhas pautadas e 20 eram folhas lisas. Dessas 20 folhas lisas, eu peguei 8, uma para capa e 7 para a divisão das matérias. E aí eu fui tirando bonitinho e fui decorar uma por uma, de acordo com as matérias e com a capa interna que eu queria fazer para esse caderno. E para essa capa interna, eu peguei um molde de coração na internet, como vocês podem ver aí. E essa é a minha dica básica para todo esse vídeo. Querem o molde perfeito, querem a letra perfeita, vão lá, copiem de uma imagem, por exemplo, esse coração aí eu peguei o molde e passei, né, transferi para o papel, colocando a folha em cima da tela mesmo, lembrando de usarem uma mão levinha, tá, para não marcarem a tela do computador de vocês e não estragar. E segundo, eu também peguei outra imagem, que era basicamente o coração que eu tinha visto, né, com as frutas dentro, e aí eu peguei também um pouquinho do molde dessa imagem, colocando a folha em cima, e fui desenhando com o lápis até o teu desenho que realmente queria para colocar nessa capa de início. Estava eu aí fazendo os retoques finais dessa capa e para escrever o lettering, que como eu disse para vocês no início desse vídeo, que eu sou péssima, eu abri o Pages, ou vocês podem abrir o Word de vocês, qualquer aplicativo que vocês tenham aí com letrinhas, e a letra que eu vou usar, a fonte, é a Sweet Pear, tá aparecendo aí na tela para quem quiser utilizar a mesma. É uma letra que eu acho muito parecida com a letra do lettering, que dá para fazer com a brush pen, então eu sempre uso ela para fingir que fui eu que fiz, entendeu? Mas na real não foi. E aí eu coloquei a palavra nutrição dentro do Pages ou do Word, coloquei em um tamanho satisfatório para minha folha e, novamente, coloquei a folha por cima e passei com o lápis para moldar essa letra no meu papel. Com uma caneta ponta dupla da Kit, eu usei o lado fininho, bem fininho mesmo, para contornar toda essa minha letra e depois com o lado grosso eu fui pintando. Eu achei esse modo muito mais fácil, mais bonito e prático do que fazer direto com a ponta grossa. Eu achei que o acabamento não ficou lá essas coisas, então eu recomendo a ponta fininha cobrindo e depois pintando com a ponta grossa.
Depois, com a mesma pontinha da caneta, eu fui contornando todo o desenho, porque eu achei que ia deixar o desenho um pouco mais vivo. Essa folha, ela é de gramatura 90 e mesmo assim, com essa caneta permanente, ela transferiu para o outro lado, tá? Então, ela não tem uma gramatura tão grossinha assim para uma caneta como uma caneta permanente com uma tinta bem forte. Então, sim, transfere para o outro lado. E esse foi o resultado, ficou uma gracinha. Eu fiz alguns vegetais, fiz frutinhas, fiz uma prancheta e escrevi nutrição em cima. Esse foi o resultado depois que eu pintei a palavra nutrição com a ponta mais grossa dessa caneta. E agora eu decidi pintar com lápis de cor mesmo, com os lápis antigos que eu tinha em casa. Aproveitei aí as cores mais bonitinhas que eu tinha e fui pintando cada detalhe. Agora, para fazer o nome das matérias, a mesma coisa. Na fonte Sweetpea, no Pages ou no Word, eu escrevi de um tamanho satisfatório. Se eu não me engano, eu usei entre 120 a 180, depende muito da matéria que eu ia escrever. Então, se fosse uma matéria que tinha mais de um nome, eu diminuía a letra para caber direitinho dentro da folha. Se fosse um nome só, já ficava um pouquinho maior. E assim vai, a critério de vocês. Então, eu escrevi biofísica e, novamente, fiz lá o molde com um papel por cima. A próxima matéria era introdução à bioquímica, que era uma palavra um pouco maior, então eu tive que diminuir para ela caber certinho dentro da folha. Fui moldando aí. Lembrando que para você fazer esse tipo de molde, é legal que a folha do Pages ou do Word não esteja em pé, e sim deitada, tá bom? Porque aí fica certinho para desenhar do computador para a folha de vocês. Medi tudo muito certinho para não ficar meio torto, então para deixar bem centralizado eu medi com uma régua e eu fui fazendo assim, tanto com a capa quanto com cada matéria do meu primeiro período. E depois, novamente, eu fui contornando toda a minha palavra com a ponta fininha e fui pintando com a ponta grossa, tá? E foi esse o resultado. Achei que ficou uma graça e realmente parecendo um lettering feito à mão, mas não, foi uma técnica aí. Pra quem não tem essa habilidade, dá super certo. Eu gosto muito dessa letra Sweetpea, dessa fonte. Eu acho que fica bem parecida e... ai, gente, ficou uma gracinha, tá? Eu gostei. Finalizei todas as minhas capas. Relevem os pelinhos de borracha aqui que eu tava apagando, porque eu fiz o molde copiando no computador de lápis. Depois eu coloquei utilizando a parte fina dessa caneta aqui, porque eu achei que foi melhor do que fazer direto com a ponta mais grossinha. Aí eu apaguei tudo e fui com a ponta grossa por cima pra finalizar, como se fosse uma brush pen. Gente, eu sou péssima fazendo esse tipo de letra sozinha. Então, o jeito mais fácil pra deixar uma coisinha mais bonita no caderno foi utilizando o molde no computador, tá? Ó, vou mostrar a diferença. Não, minto, foi essa daqui, olha só. Essa daqui foi fazendo direto com a caneta grossa. E essa daqui foi moldando fininho com a ponta fina e depois cobrindo tudo com a grossa. Viram a diferença? Essa daqui ficou com muito mais detalhe branco do que com essa. Aqui a caneta foi tão grossa que eu não consegui deixar a marcação branquinha. Então eu tive que fazer com liquid paper. Então de perto tá cagado, de longe nem tanto. Tá vendo? Mas dá pra ver uma diferença, que essa letra ficou muito mais juntinha, muito mais grossa do que todas as outras. Eu até pensei em fazer essa daqui de novo, por conta dessas marcações que eu tive que fazer com liquid paper pra ficar branquinho. Mas no final das contas, gente, só eu vou saber, só vocês vão saber. E vai passar tudo rápido, não vai dar pra ver. Eu vou fingir que eu esqueci disso aqui e é isso. Então agora eu vou montar o meu caderno e vocês vão acompanhar comigo logo depois toda essa montagem. Vou mostrar pra vocês como que eu dividi, quais foram as ordens da matéria que eu coloquei. Enfim, então bora lá.
Eu fui separando folha por folha para cada uma dessas matérias dentro do meu caderno. E o meu critério para colocar essas matérias em ordem foi de acordo com a ordem que eu ia ter na minha semana. Então, se segunda-feira eu tinha introdução à bioquímica e deontologia, eu coloquei elas primeiro no meu caderno. E assim vai. Então, como eu tinha mais ou menos 80 folhas pautadas, eu dividi aí entre 10 a 15 folhas para cada uma dessas matérias, vendo que se é uma matéria que eu vou escrever mais, eu coloco mais folha. Se eu achar que eu vou escrever um pouco menos, eu coloco menos. E se caso faltar folha aí nesse meio tempo, eu tenho meu bloquinho reserva que eu deixei no final do caderno de disco. Bom, então primeiramente eu vou mostrar aquela agendinha que eu mostrei para vocês no meu vídeo de material escolar da Faculdade de Nutrição para o primeiro semestre. Relevem novamente as pontinhas de borracha. E isso aqui que eu consegui manchar essa toalha com caneta permanente. Mas vamos lá. Coloquei nutrição noturno do jeito mais prático para mim decorar. Então, é isso. Amanda Silva. Para se caso eu perder, né, ter um nomezinho. E aqui eu vou colocar todas as informações de datas, provas e eventos que eu preciso saber. Então, aqui eu já coloquei, por exemplo, dia 3/11, aula inaugural, 10/11, a terceira jornada do NIDEM, que eu já me inscrevi, e 12/11 também, que é aqui os seus respectivos horários. Então, basicamente, nessa agendia só tem isso. Vamos agora para o caderno. O meu caderno fechado, ele é assim, e abrindo... vou pular aqui porque tem a página de dados. Aqui nós temos o calendário de 2021, os horários e as semanas. Para você colocar a matéria certinho e o horário. Eu ainda não fiz isso porque eu não tenho, tecnicamente agora online, um horário específico, mas assim que eu for descobrindo, e se caso tiver, eu vou complementando aqui. E aqui é a mesma coisa, ó, calendário 2022. Aqui nós temos planos de estudos, se eu não me engano são 5 folhas, adesivos. E aqui eu fiz a capa, nutrição, que vocês viram aí eu fazendo. Então eu fiz o lettering pelo molde no computador, com a letra Sweet Pea, tô deixando escrito aí pra vocês. Peguei uma inspiração na internet e aí eu fiz um coração, as frutinhas. Então aqui vamos supor que seja uma tangerina, uma laranja, uma maçã verde, uma maçã vermelhinha, uma cebola. Sim, não era para ter esse traço aqui, mas a gente releva. O brócolis e uvinhas, uma pranchetinha, o aparelhinho da glicose, uma caneta e... aquele aparelhinho para ver a batida do coração, porque era basicamente isso que tinha na minha foto de inspiração. Então eu pintei de acordo com as cores que eu achava que ficaria mais bonito. Então fiz uma capinha, né, só para dizer que é um caderno de nutrição, mas foi opcional meu mesmo, fica a critério de vocês como inspiração, caso vocês queiram fazer algo. Essa folha, se eu não me engano, ela tem gramatura de 90, só que a minha caneta permanente ela é muito forte e ela ultrapassou, tá? Me incomoda um pouco, sim, mas eu vou fingir que isso aqui não tá aqui e seguir em frente. Provavelmente pro próximo semestre eu vá comprar essas folhas lisas numa gramatura maior ainda, tá? E ver uma caneta que não transfira tanto para o outro lado. Como eu organizei a ordem das matérias aqui no caderno, pela ordem que eu vou ter na semana. Então, por exemplo, segunda-feira eu tenho deontologia. Então, eu separei, acho que, se eu não me engano, 15 folhas. Eu não coloquei marcação na próxima, porque eu tenho pouca ainda. Se eu conseguir comprar mais, eu coloco nas capas, né? Então, vamos aqui caçar a outra capa, porque eu não sei onde tá. Ai, meu Deus, tá aqui. É que com uma mão é complicado, Brasil. Aqui nós temos introdução à bioquímica, tá? Então, vão ser as minhas, por exemplo, 2 matérias de segunda-feira. Então, por isso que eu coloquei nessa ordem. E, novamente, fiz o molde pelo computador. A única diferença é que, para as capas com os nomes das matérias, eu decidi não fazer nada meio elaborado, senão ia ficar muito papagaiado, sabe? Muito demais, assim, eu não queria. Então, fiz só a capa de nutrição e as capas das matérias, né, com seus respectivos nomes, estão de modo simples, só no escrito preto mesmo. Próxima matéria, metodologia de pesquisa, aquela que eu falei que ficou um pouquinho mais grossa, com umas imperfeições aqui, mas relevem. Então, essa é a primeira.
A primeira, no caso, não, a terceira matéria. A quarta matéria é comunicação e saúde, todas elas vindo pela ordem que eu vou ter na semana, tá bom? Aqui nós temos citologia, histologia e anatomia microscópica. Por último, nós temos biofísica. Aqui eu coloquei só um post-itzinho para dizer aonde que termina as folhas que eu separei para biofísica. E a partir desse pontinho lá que eu marquei, são as folhas reservas, se caso acabarem as folhas que eu separei para essas determinadas matérias, aí eu vou calculando. Eu separei mais ou menos de 10 a 15 folhas para cada matéria. Tô vendo aqui se eu pulei alguma, mas acho que eu não pulei nenhuma matéria, não. Acho que eu falei 7 para vocês. Mas enfim, gente, vou voltar tudo aqui pro início. Ó. E assim ficou o meu caderno. O que vocês acharam? Deixem aqui embaixo sugestões. Eu vou pensar ainda se eu coloco as marcações aqui ou não. Se eu colocar, eu volto para mostrar para vocês, tá? Mas se não, terminamos por aqui. Como foi decorar e como foi esse processo de divisão das minhas matérias no meu caderno de nutrição para o primeiro semestre. No final das contas, eu sim decidi colocar as marcações. Eu deixei bem fininho para não ficar muito à mostra. Então, tem aqui a rosinha, a azulzinha, a amarelinha, a cinza. Eu não escrevi o nome da matéria, porque eu vou decorar a ordem que elas estão, porque elas estão aparecendo na ordem que eu vou ter na semana. Então, não vi a necessidade de escrever o nome da matéria ali na divisóriazinha, tá? E aqui do lado também, vou abrir melhor, ó, coloquei a verdinha e a rosinha. Estão tortas? Estão. Tentei consertar, não consegui. A gente releva também. Então, oficialmente, caderninho pronto para o início das aulas do primeiro semestre.